Delfim Neto morre em SP aos 96 anos. Ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento nas décadas de 60, 70 e 80 e professor da Faculdade de Economia da USP, estava internado desde o último dia 5 e teve complicações em seu quadro de saúde. Antônio Delfim Neto, ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento e ex-deputado federal, morreu na madrugada desta segunda-feira, 12, aos 96 anos. Ele estava internado desde o dia 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, por conta de complicações em seu quadro de saúde. A assessoria dele não informou o motivo da internação. O ex-ministro deixa uma filha e um neto. Não haverá velório aberto, e o enterro será restrito aos familiares. Um dos mais influentes economistas do país, Delfim Neto foi o mais jovem ministro da Fazenda a ocupar o cargo. Ele tinha 38 anos quando assumiu a pasta, em 1967, e comandou a economia nos governos militares de Costa e Silva e Médici. Foi um dos responsáveis pelo chamado Milagre Econômico e também um dos ministros que assinaram, em 1968, o Ato Institucional número 5, o mais repressivo da ditadura militar. O ex-ministro também ficou conhecido por incentivar o investimento estrangeiro no Brasil e as exportações do país. É dessa época uma de suas frases mais emblemáticas: "É preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo." Não teve milagre nenhum. O milagre é feito sem causa. Nossos brasileiros trabalharam, cresceram, todo mundo melhorou. Uns melhoraram mais que outros. É por isso que se diz que não, a distribuição de renda piorou. A distribuição de renda, o índice mede distância entre pessoas. A distância entre pessoas cresceu, mas todos melhoraram, afirmou Delfim Neto em entrevista de 2014. Após deixar o cargo na Fazenda, ocupou o posto de embaixador do Brasil na França, em 1975, durante o governo de Ernesto Geisel. No governo de João Figueiredo, assumiu o Ministério da Agricultura e, em seguida, o do Planejamento. Depois da redemocratização, foi eleito deputado federal por 5 mandatos consecutivos e permaneceu como figura de destaque nos meios econômico e político, tendo sido, inclusive, conselheiro de presidentes petistas e de empresários. Figura central nos governos militares e professor da USP. Neto de imigrantes italianos, Antônio Delfim Neto nasceu em 1928 e cresceu no Cambuci, bairro operário da região central de São Paulo. Ele se formou em uma das primeiras turmas do curso de Economia da Universidade de São Paulo. Foi professor assistente e se tornou catedrático em 1963. Recebeu o título de professor emérito da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Delfim Neto foi um dos mais longevos ministros da Fazenda do país, cargo que assumiu um ano após ter sido nomeado secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Ele permaneceu no comando do ministério entre 1967 e 1974. Foi durante esse período que o país viveu o período de forte expansão da economia, conhecido como Milagre Econômico. Após deixar a Fazenda, ele se tornou embaixador do Brasil na França, de 1975 a 1977. Em 1979, assumiu o Ministério da Agricultura, para depois ficar no comando do Ministério do Planejamento entre 1979 e 1985. Como ministro do Planejamento, na década de 1980, comandou a economia brasileira durante a segunda maior crise financeira mundial do século XX, causada pelo choque dos preços do petróleo e pela elevação dos juros americanos para quase 22% ao ano. Após o fim do regime militar, participou das eleições em 1986 como candidato à Câmara dos Deputados e foi eleito para 5 mandatos consecutivos. Ainda na década de 1980, Delfim Neto se viu envolvido em um escândalo financeiro do regime militar. Ele foi acusado de desviar recursos públicos na forma de empréstimo da Caixa Econômica Federal ao empresário Assis Paim, dono do grupo Coroa Brastel. O grupo emitiu letras de câmbio sem lastro, provocando um rombo, à época, de 231 bilhões de cruzeiros, o equivalente a mais de 300 milhões de reais. Em 1994, Delfim foi absolvido das acusações pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2014, Delfim Neto doou para a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, FEA-USP, sua biblioteca pessoal, com um acervo de mais de 100 mil títulos, acumulados em quase 8 décadas. O ex-ministro tem mais de 10 livros publicados sobre problemas da economia brasileira e centenas de artigos e estudos. Escrevia semanalmente nos jornais Folha de São Paulo e Valor Econômico e para a revista Carta Capital. Seus artigos eram também publicados regularmente em cerca de 70 periódicos de todo o país.